todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iniciaremos nossos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. Tema fundamental, principalmente porque não existe nenhuma prova de vestibular que não apareça em Segunda Guerra Mundial. E como ela está vinculada a outros conteúdos, a Guerra Fria ou a história do Brasil nesse período e com reflexos em períodos posteriores. Então, vamos lá aprender muito bem esse conteúdo tão relevante. Na tela inicial temos aí a data, fundamental que você saiba, óbvio. A guerra vai de 1939 a 1945 e temos aí algumas imagens bem representativas da guerra, alguns personagens dessa guerra, como Hitler, tema de nossas últimas aulas, Churchill, da Inglaterra, Hirohito, do Japão, temos Stalin, da União Soviética, Harry Truman, Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, os dois, o primeiro assume antes do início da guerra e Truman, com a morte de Roosevelt, ele vai assumir durante a guerra. E Mussolini. Temos uma imagem aí dos judeus em campos de concentração, uma imagem de cena da guerra, uma imagem da bomba de Hiroshima, que vai finalizar a Segunda Guerra Mundial. Então são imagens emblemáticas e que explicitam um pouco do conteúdo que vamos abordar nas próximas aulas. Vamos entender melhor então esse assunto tão importante? Bem, a gente começa aqui pensando um pouco o significado da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é vista por muitos historiadores como uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Todas as questões não resolvidas pelo conflito de 1914 acabam repercutindo com o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. É o que colocamos aí, as marcas da Primeira Guerra Mundial ainda estavam presentes no continente europeu quando eclodiu a Segunda Guerra de 1939. Os países entraram em um novo conflito que para muitos era o desdobramento da Grande Guerra de 14 e 18. Isso porque os problemas que haviam motivado não foram resolvidos plenamente e acabaram reaparecendo nas décadas seguintes até culminarem em uma outra guerra. Essa ideia é muito importante da Primeira Guerra, da Segunda Guerra como uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Vamos analisar então os antecedentes, justamente esses antecedentes que se encontram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Primeira coisa, a ascensão dos regimes totalitários foi fundamental para o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. A ascensão dos fascismos, seja o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha ou o salazarismo em Portugal, foram elementos fundamentais para o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Temos aí um outro elemento, a crise de 1929. A crise de 29 foi outro fator fundamental, já que a economia capitalista em crise, ela teria reforçado a ideia de que o liberalismo ele teria provocado a crise e, portanto, era necessário regimes fortes, regimes totalitários. Portanto, a ascensão dos regimes totalitários ela está diretamente vinculada também à crise de 29 como fator desencadeador da guerra. A política expansionista alemã e italiana, já que foram os dois países que mais foram penalizados com os tratados pós-Primeira Guerra Mundial e o sentimento de vingança que é gerado nesses países em virtude de todas essas punições. O pacto, chamado Pacto Anticominter, o que é o Anticominter? Anticomunista, que vai ser promovido entre Alemanha e Japão a partir de 1936. Então, quando eu falar em Pacto Anticominter, Pacto Anticomunista. A formação do chamado eixo Roma, Berlim, Tóquio, também em 1936, que reúne os fascistas da Alemanha, da Itália e do Japão. O Japão também tem um regime fascista. Não existe uma denominação própria para o fascismo japonês. Quem estava no poder era o imperador Hirohito
e ele vai adotar então práticas fascistas também. Temos também a Guerra Civil Espanhola de 36 a 39, essa guerra civil que vai opor justamente os republicanos e as forças fascistas, os franquistas da Espanha, e os franquistas acabam vencendo, inclusive com a ajuda da Alemanha. Temos o Pacto Germânico-Soviético, ou Pacto de Não Agressão, de 1939, falaremos com mais detalhes desse pacto, porque ele é o mais importante como fator imediato desencadeador da guerra e a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Vamos entender, então, principalmente, como que esses dois últimos itens, o Pacto Germânico-Soviético e a invasão da Polônia, foram elementos fundamentais, como elementos imediatos para o desencadeamento da guerra. Bem, pessoal, então um elemento fundamental nesses antecedentes que citamos aí é a chamada política de apaziguamento. O que é essa política de apaziguamento? Ela foi desenvolvida pela França e pela Inglaterra e foi a ação desses países, temendo uma nova guerra, de não entrar em confronto com a Alemanha. Hitler vai desrespeitar sistematicamente o Tratado de Versalhes e esses países nada farão. E essa política, embora ela tenha sido promovida justamente com a intenção de evitar uma guerra, ela vai justamente provocar a guerra pela não ação, especialmente pela não ação da França e da Inglaterra. Temos a constatação por parte desses países de que o Tratado de Versalhes ele tinha sido muito severo e que, portanto, fingir não ver em relação às atitudes de Hitler podia amenizar essa severidade do Tratado de Versalhes. E, principalmente, acreditavam o França e Inglaterra que se Hitler tivesse que entrar em confronto, obviamente ele entraria com os soviéticos, pela divergência ideológica, que é o último item. Isso representaria uma barreira para o avanço do comunismo soviético. Então, esses elementos dessa chamada política de apaziguamento, eles vão acabar levando Hitler até as atitudes que vamos citar agora. Tanto não só Hitler, como também a Itália, mas muito mais a Alemanha. A Itália, ela vai conquistar a Etiópia, na África, né? Entre 35 e 36, nessa política expansionista. E vai também ocupar a Albânia. Então, se a Itália não podia promover política expansionista nesse contexto, ela vai promover. A Alemanha desrespeita sistematicamente o Tratado de Versalhes, vai remilitarizar a região da Renânia em 1936. A região da Renânia, como vocês observam no mapa, é uma região de fronteira com a França. Essa região ela fica proibida de ser militarizada pelos motivos óbvios. A Primeira Guerra começa justamente com a invasão da França. Então, a intenção era impedir qualquer ataque ou qualquer disposição militar nessa região. Hitler ocupa a Renânia. E ele tinha ficado proibido, importante, né, lembrar e ressaltar, de ocupar essa região pelo Tratado de Versalhes. Ele vai promover a anexação da Áustria em 1938. Lembrem-se lá da Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, composta por quem? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, embora a Itália tenha mudado de lado em 1916. Mas, no final da guerra, a Alemanha fica proibida de se juntar novamente à Áustria. Por quê? A Áustria não se separou da Prússia no final da guerra, não formaram dois países. E eles não tinham se juntado na Primeira Guerra. Então, pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha fica proibida de se juntar à Áustria. E o que Hitler faz? Ele se junta à Áustria em 1938. Temos aí a crise dos Sudetos. O que foi a crise dos Sudetos de 1938? A região, os Sudetos é uma região de maioria alemã. Dentro, isso tudo está exemplificado ali no mapa.
uma região de maioria alemã dentro da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia foi um país também criado pós Primeira Guerra Mundial, de resquícios dos impérios. Aí você vai lembrar da nossa aula de Primeira Guerra Mundial. E Hitler tinha ficado, obviamente, proibido de intervir nessa região, principalmente na região dos Sudetos, porque ela tem maioria alemã. O que Hitler faz? Hitler vai provocar a crise dos Sudetos quando ele defende a anexação dessa região à Alemanha. O que os países europeus fazem? Na conferência de Munique, que foi convocada pela Alemanha, eles permitem que Hitler fique com os Sudetos. Então tá bom, Hitler, vai parar de criar caso? Pode ficar com os Sudetos. Tem maioria alemã? Então fica com os Sudetos. O que Hitler faz? Muito bem, camaradas. Agora o que eu vou fazer? Eu não quero só os Sudetos. Eu quero a Tchecoslováquia inteira. E assim que ele consegue, pela Conferência de Munique, anexar os Sudetos, ele vai anexar toda a Tchecoslováquia. O que os países europeus fazem? Absolutamente nada. Bem, e por fim, temos a invasão da Polônia em 1939. Agora nós vamos entender a invasão da Polônia. Bem, a invasão da Polônia tem como principal elemento o chamado Pacto Germânico-Soviético. A gente não pode esquecer desse pacto de jeito nenhum, dos aspectos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Por que ele é um aspecto muito importante? Esse tratado ficou conhecido também como Tratado Ribbentrop-Molotov. Por quê? Porque foram os dois ministros que efetivaram o acordo. O Ribbentrop é o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Ele voou para Moscou, onde assinou com seu colega soviético, também ministro, o Molotov, um pacto de não agressão. Mas, meu Deus do céu, peraí, professora, para tudo. Como assim um pacto entre Hitler e a União Soviética? Se Hitler odiava os comunistas, como que ele pôde fazer um pacto justamente com os soviéticos? Muito bem, esperteza pura, não é? O que Hitler queria? Ganhar tempo, neutralizar a frente oriental, neutralizar a ação da União Soviética. Por quê? Porque ele queria a Europa toda, então ele não pode lutar em duas frentes, ele tem que neutralizar a frente oriental. Muito bem, efetiva o pacto que tinha uma cláusula secreta. Olha bem, qual é a cláusula secreta do pacto de não agressão? Então, um não agrediria o outro, Hitler neutraliza. Você fala, mas por que você não me contou? Por que Stalin aceita isso? Porque foi esperto também, ele queria também ganhar tempo. Então, a cláusula de não agressão, ela é pública, mas a cláusula secreta do pacto de não agressão previa que os dois dividiriam a Polônia. Os soviéticos ficariam com a Polônia Oriental e a Alemanha ficaria com a Polônia Ocidental. Ou seja, dividiriam a Polônia entre si. O que Hitler faz? Hitler simplesmente quebra o pacto e invade a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Olha esse slide. Em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler anexou a Polônia à Alemanha. Em 3 de setembro, eclodia a Segunda Guerra Mundial. Entenderam a importância do pacto? E o que Hitler faz? E por que ele invade a Polônia? Ele ganhou tempo, invadiu a Polônia e estava iniciada a guerra, que veremos na próxima aula. Um beijo para vocês, até lá!